Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Passando para mais um vídeo sobre a Bíblia e o jejum. Vídeo de número 12, não é? Parte número 12. Essa disciplina espiritual que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, juntamente com outras duas. Quando orardes, quando deres esmolas e quando jejuardes. E é desta última que estamos discorrendo nessa série, já este 12º vídeo. Vimos já todo o Antigo Testamento, estamos agora percorrendo o Novo Testamento. No Novo Testamento já vimos 2 vídeos. O primeiro, quando Jesus praticou essa disciplina espiritual na sua hora da sua tentação, nos seus dias, 40 dias jejuando e orando. E no segundo momento, o Novo Testamento nos ensina sobre essa disciplina espiritual do jejum com orações no livro de Atos, quando nós percebemos ali que a tônica do ensino foi o jejum, a prática do jejum com orações por toda a igreja, com toda a igreja, em um momento de elevada seriedade e importância para a vida da igreja. No primeiro momento, a missão para pregar o evangelho até os confins da terra seria iniciada ali naquela igreja de Antioquia, e que homens Deus enviaria. A igreja queria saber quem escolher, quem enviar, e ali a igreja jejuou, orou, e Deus assim respondeu quais homens eram os escolhidos por Deus, as pessoas certas para a missão no lugar certo. E no segundo momento, nós vimos a importância, a seriedade que era para as igrejas recém-plantadas pelo apóstolo Paulo, já em 3 cidades. Precisaria de homens, líderes, para delas cuidarem, defenderem-na e edificarem a igreja, serem os responsáveis pela igreja. E a escolha desses homens foi precedida de jejuns e de orações. Então, no vídeo anterior, o princípio, o fundamento, a base geral a ênfase foi jejum coletivo, jejum por toda a igreja, segundo o livro de Atos. Este vídeo, que é o 12º, eu quero trazer também mais uma base para esse tipo de jejum coletivo, ou seja, jejum ainda por toda a igreja, para toda a igreja, como está no livro de Atos e como deve ser também. Agora, qual o fundamento que nós temos para este vídeo? Trazer o ensino de que é jejum bíblico para toda a igreja e com toda a igreja. E eu trago simplesmente o que está contido na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais precisamente, especificamente, nos capítulos que trata dos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso no artigo 24 e artigo 25. Esses 2 artigos da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo que trata dos princípios de liturgia da IPB, assim diz esses 2 artigos. Primeiro, capítulo 11, jejum e ação de graça. Princípios de liturgia da IPB. Artigo 24 diz assim: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais,
de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou, cessadas tais calamidades, de ações de graça. Artigo 25 diz também: os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou família, igrejas ou concílios. Então, este é mais um fundamento para o jejum por toda a igreja, para toda a igreja, com toda a igreja, em um dia especialmente selecionado, determinado, e havendo a igreja sido convocada para tal. O pano de fundo é exatamente calamidades. No caso que estamos vivendo, as pandemias. O irmão Onésio Figueiredo, quando comentou esses dois artigos desse capítulo, ele traz uma boa orientação que eu trago para vocês. Temos aqui dois aspectos a considerar, né? Calamidades e jejuns por toda a igreja. Quando o juízo de Deus nos vier em forma de calamidades gerais, terremotos, maremotos, tornados, epidemias, pandemias e secas prolongadas, as pessoas, primeiro, conscientes do absoluto poder de Deus, segundo, e da soberania de Deus sobre a ordem criada, terceiro, e crendo na paternidade de Deus e nas misericórdias divinas, podem as pessoas, a igreja, expressar sua confiança no fim dos padecimentos, orando em jejum sincero e discreto. Orando em jejum. O jejum não existe como meio de salvação. Quem salva é Cristo, mas como um instrumento de penitência, humilhação e submissão ao Criador, mesmo em situação calamitosa. Cristo jamais se afasta do seu povo. Disto estamos certos, firmados em dois fundamentos teológicos importantes. O primeiro, ele é o cabeça da igreja, e cabeça não se separa, não se dissocia do corpo. E segundo, cada crente verdadeiramente regenerado é templo do Espírito Santo, templo que ele ocupa definitiva e completamente. Então, queridos, com base agora neste capítulo do Princípios de Liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, capítulo 11, artigos 24 e 25, que aplicação nós temos para os dias de hoje? Jejum e oração por toda a igreja. Nesta pandemia em que vivemos, será um exemplo, uma prática do exercício dessas duas disciplinas espirituais que Jesus ensinou aos seus discípulos, no sentido de que não deixassem de praticá-las até a sua volta. Enfim, jejuar e orar nesta pandemia é um exercício prático do ensino de Jesus Cristo, recomendado aos seus discípulos até a sua volta. Jejum e oração, para que Deus se compadeça dos sofrimentos que estamos passando e ainda haveremos de passar, que Ele abrevie o fim dessa calamidade que estamos vivendo, a pandemia. Esta é a aplicação, assim, deste vídeo
desta realidade, deste ensino que ali está nos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para encerrar a última parte deste vídeo, queremos trazer mais um princípio geral sobre o jejum espiritual. Qual seja, o jejum bíblico requer grande disciplina e força de vontade. Amém? Que Deus abençoe a você e a toda a sua casa, a graça e a paz do Senhor, e até o próximo vídeo.